Tudo começou com uma descoberta que desafiou toda a lógica. Imagine isto: uma casa abandonada, intocada há mais de 40 anos. Durante uma reforma, um dos trabalhadores encontra algo estranho dentro de uma parede, escondido atrás de camadas de gesso e poeira. Não era dinheiro nem joias. Era uma fita cassete antiga. Não havia qualquer identificação. Sem nome, sem data, sem remetente. Apenas um pedaço de plástico esquecido pelo tempo. A curiosidade, claro, foi mais forte. Eles precisavam saber o que havia naquela gravação. Conseguiram um toca-fitas antigo, daqueles que quase ninguém tem mais, e o mistério começou a se desenrolar. O que eles ouviram gelou o sangue de todos na sala. A gravação era curta, cheia de ruídos estáticos e chiados, típicos de uma fita magnética degradada. Mas por baixo do ruído, uma voz masculina, trêmula e desesperada, repetia a mesma frase, como um mantra de puro terror. Se você está ouvindo isso, já é tarde demais. A voz parecia pertencer a alguém encurralado, alguém que sabia que seu tempo havia acabado. A casa, como eu disse, estava vazia há décadas. Não havia registros de moradores recentes. Nenhum relatório policial de pessoas desaparecidas. Absolutamente nada que pudesse explicar a origem daquela fita. Como ela foi parar dentro da parede? Quem era o homem da gravação? E por que ele estava com tanto medo? A frase por si só já era assustadora o suficiente, mas o verdadeiro horror não estava nas palavras. Estava nos sons de fundo, os ruídos que acompanhavam a voz aterrorizada. Se você prestasse muita atenção, podia ouvir passos lentos e deliberados, como se alguém estivesse se aproximando sorrateiramente do homem que gravava. Podia ouvir também uma respiração pesada, quase ofegante, mas não parecia humana. Era um som gutural, rítmico, que parecia vibrar pelo ambiente. E o mais bizarro de tudo, havia algo que parecia responder. Entre as repetições da frase, um som baixo, um sussurro distorcido, parecia ecoar em resposta, quase como se estivesse zombando do desespero do homem. A gravação não era um monólogo, era um diálogo aterrorizante. Intrigados e um pouco assustados, eles decidiram levar a fita a especialistas em áudio forense. Queriam limpar o som, talvez identificar a voz ou entender melhor os ruídos de fundo. E foi aí que a história tomou um rumo ainda mais inexplicável. Os analistas confirmaram que a fita era genuinamente antiga, compatível com a tecnologia dos anos 70. No entanto, ao analisar o espectro sonoro, eles descobriram algo impossível. A gravação continha frequências de áudio que simplesmente não deveriam existir naquela época. Eram frequências ultrassônicas e infrassônicas, sons que os equipamentos de gravação daquele período seriam incapazes de capturar. Era como encontrar um arquivo digital em um papiro antigo. A descoberta das frequências anômalas mudou tudo. Os especialistas ficaram perplexos. Como aquilo era possível? As teorias começaram a surgir, cada uma mais estranha que a outra. Alguns sugeriram que a fita havia sido exposta a algum tipo de campo eletromagnético desconhecido. Outros, mais ousados, especularam que a gravação não foi feita em nosso plano de realidade. A ideia de que ela poderia ter sido gravada em um lugar, fora do tempo, começou a ganhar força. E se o homem não estivesse falando do passado? E se aquela mensagem desesperada não fosse um registro de uma tragédia que já aconteceu? Foi nesse momento que uma nova e terrível compreensão se abateu sobre todos os envolvidos. A frase, "já é tarde demais", ganhou um novo significado. Talvez não fosse tarde demais para o homem que gravou. Talvez fosse tarde demais para quem encontrou a fita. E se a mensagem não fosse um eco do passado, mas sim um aviso sobre o futuro? Um aviso de que, ao ouvir aquela gravação, algo foi despertado? Algo que estava esperando, silenciosamente, do outro lado do tempo. Os ruídos de fundo, os passos, a respiração, não eram apenas sons, eram a prova de que o homem não estava sozinho. E agora talvez quem ouviu a fita também não esteja. O que você faria se encontrasse uma mensagem assim? Continuaria investigando ou destruiria a fita para sempre? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.